Fala, princesas e princesos! Estamos aqui hoje para continuar nossas 25 leis bíblicas do sucesso. E hoje eu trouxe outro livrinho aqui, porque ele vai servir de base para a gente entender um pouco das leis bíblicas e alguns experimentos rápidos, né? Vou citar aqui para você, que retratam a importância da lei que a gente vai tratar hoje, que é a lei da alegria. Lei da alegria! Meu R ficou meio zoado. Mas é isso aí. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância da gente ser alegre, da gente ser positivo, da gente ser pra cima. Como é importante isso, né? Tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso. E tem um livro inteiro que fala que, né, o jeito Harvard de ser feliz, que fala da importância da gente ser feliz para depois ter sucesso. Não é o sucesso que vai fazer você feliz. Às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? Reflete um pouco. Será que mesmo que, quando eu tiver tal cargo, eu tiver recebendo tanto de dinheiro, em tal status, não sei, ou, sei lá, comprei uma casa, consegui meu carro. Cara, você acha realmente, que você vai ser feliz? Aí você tá satisfeito e tá tudo tranquilo. Você acha mesmo? Para pra pensar um pouco todas as coisas que você conquistou. Todas as coisas que você queria na sua vida. Você conquistou e depois se acostumou. É normal. Né? Se você tem... Poxa, se eu ando de ônibus, aí eu consigo um carro. Porra, legal pra caramba, você se aproveita e tal. Você sempre vai ter ser grato por aquilo. Mas com o tempo você acostuma a ter carro. Aí daqui a pouco, mas seu carro é um Uno. Nossa, um Uninho velho e tal. Pô, não, consegui comprar agora um carrinho um pouquinho melhor. Nossa, que delícia, diferente, o câmbio aqui. Nossa, tem direção hidráulica. Daqui a pouco você acostuma com a direção hidráulica. E é assim também no nosso emprego, no nosso dia a dia. Né? Pô, tô numa posição, pô, subi em outra posição. Agora eu tô satisfeito. Não, agora a cobrança ainda é maior pra você se manter nessa posição. E você se acostuma a estar naquela posição. Então assim, gente. Primeira coisa, né? Primeiro trato. Vamos tirar da cabeça essa questão de que se eu conseguir algo, né, uma posição, um status ou um bem material, eu vou ser feliz. Isso não existe. Isso, neurologicamente, não existe. Não tem como pro ser humano. O ser humano ele é muito adaptável. Então, como a gente vai ser feliz? Isso é uma matéria muito importante. Se vocês quiserem um vídeo desse, deixa um like, deixa um comentário aí que vocês querem um vídeo desse, que a gente vai refletir um pouco sobre isso, porque é um pouco mais profundo até essa questão de como a gente ter uma vida leve e feliz mesmo. Deixa aqui que a gente conversa mais sobre isso. Mas hoje vamos para nossa lei bíblica, lei da alegria. Então eu vou começar aqui antes, só por esse aqui, nos 25 leis bíblicas do sucesso. Como sempre, já se inscreve no canal se não está inscrito. Bora lá, galera. Começa aqui na lei da alegria falando uma coisa, né? Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Não é contendas, seriam discussões, brigas. Primeira recomendação simples, direta. Fazer todas as coisas sem murmurações. Tá tranquilo aí? Quase não murmura? Tá de boa? Galera, tem que tomar cuidado, hein? Isso é uma coisa nossa, do ser humano, né? Se a gente não se policiar, todos nós caímos nessa. De fazer alguma coisa sempre reclamando. Ah, mas é porque, mas sempre é assim, mas tal pessoa fez isso. Galera, vamos fazer. Exemplo de Jesus. Jesus carregou a cruz em silêncio e obediente. Não merecendo, né? Tinha feito tudo certo, tudo de bem. Falou do reino dos céus. Ele apanhou, colocou uma coroa de espinho, enfiaram espinho na cabeça dele, chicotearam ele, fizeram ele carregar a cruz dele, ser pregado na cruz, sem murmurar, sem reclamar. E aí, se a gente quer ser seguidor dele, ponto. Mas a gente tem situações muito menores. Situações que são da vida. A vida é assim. A vida traz situações e é isso. A gente tem que lidar com isso sem murmurar. Então, vamos prestar atenção nisso, tá, galera? E daí tem duas frasinhas também, que é de Tessalonicenses e Filipenses, que diz, a primeira, né? Regozijai-vos sempre. E a outra é, em tudo dai graças. Aqui entra a parte também, né? Além de fazer tudo de forma feliz, né? De se regozijar, de você... Poxa, tá naquele espírito de paz, em tudo dá graças, né? A gente aprender a agradecer por tudo que acontece na nossa vida, por todas as situações adversas, por todas as... É sempre oportunidade da gente crescer, né? A gente sempre fala disso aqui, a gente falou muito sobre isso na Lei da Resiliência. Se você não viu, procura aí, tem a Lei da Resiliência, que foi bem legal a semana passada. Mas tudo é oportunidade. A gente tem que agradecer por aquilo que Deus mostra. Às vezes, nossa, não, mas eu, sei lá, perdi minha família inteira no acidente. Tá bom. Essa vida aqui é passageira. A gente vai viver com Deus. A gente tá aqui pra aproveitar tudo que Deus nos deu
e se Deus tirar, ok. Aproveitar o que Deus nos deu, a natureza, tudo mais, as pessoas, curtir, trabalhar, servir, usar meus dons da melhor forma possível, esse é o principal. E aí depois disso, a gente vai pro reino dos céus. Então, se a gente entender isso, que nossa vida é mínima, que nossa vida é passageira, a gente não vai ficar abalado com certas situações que acontecem. Ah, é fácil isso? Não! Jesus mesmo sofreu muito quando perdia alguém, quando se afastava. Ele sofria e ele era Deus. Então, sofrer faz parte da nossa natureza. Mas é importante a gente dar graças. A gente entender que Deus faz, tudo que Deus permite acontecer, mesmo às vezes é a maldade do mundo correr, para aquele que ama o Senhor, tudo coopera para o bem dessa pessoa. Então, vamos focar dessa forma, né? Vamos tentar agradecer tudo aquilo que acontece na nossa vida e focar que Deus tem um plano maior e que todos nós queremos viver no reino dos céus. Então, vamos fazer de tudo para cultivar essa vida aqui da melhor forma possível, temendo a Deus, para cumprir o nosso propósito aqui e curtir da forma que der, da forma saudável que der, e depois aproveitar o reino dos céus. Aí vem uma frase aqui de Sartre, que é muito importante e muito legal. Tem até numa música do Thiaguinho, se vocês, acho que Vencedor, que chama, quem gostar, que diz assim: eu posso não ser responsável pelo que fizeram de mim, mas sou responsável pelo que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Então, que nem sempre fala, fácil não é. Por isso que poucas pessoas conseguem o sucesso. Ninguém fala pra vocês, sucesso é servir o outro, é cumprir nossa missão aqui. Poucas pessoas conseguem. As pessoas se perdem aqui no ódio, na raiva, na preguiça, na angústia, no medo. E todos nós batalhamos com isso diariamente, beleza? Qual que é a saída disso? Se aproximar de Deus e prestar atenção nessas palavras. Trabalhar isso dentro da gente. Trabalhar nossas habilidades. Se expor em determinadas situações. E é isso aqui. Ah, beleza. Poxa, aconteceu tal coisa na minha vida, porque não sei... Beleza. Mas o responsável pelo que você vai fazer com isso depende de você. Até vi essa semana, no caso triste que aconteceu lá foi no Rio Grande do Sul, né? Que teve o rapaz que entrou lá e matou as crianças e tal. E todo mundo indignado e tudo mais e tal. E aí um pai de uma das crianças falou assim: cara, tô muito triste, tô sofrendo muito. Peço a Deus para que me conforte, para que me dê forças. Só que meu papel como cristão, eu não posso fazer outra coisa senão perdoar essa pessoa. Né? Pedir que Deus transforme a vida dele, que Deus endireite o caminho dele. Né? E ele se livrar desse sentimento de ódio, de rancor. O rapaz que matou o filho dele, ou filha, não lembro. Eu não tenho noção da dor do que é isso. Mas o rapaz fez isso. E se ele fez, um ser humano, né, aqui que tá no Brasil, uma pessoa... Por que nós não podemos fazer, às vezes com coisas muito menores? Ah, porque eu tô sendo injustiçado. Beleza. Segue fazendo o seu caminho. Faz o que é correto, faz o que é justo. Confia em Deus, confia nas leis espirituais. Sabe, a gente precisa ter um pouco mais de fé nesse sentido. Viver com alegria, viver com leveza, viver fazendo o que a gente deve fazer. Né? Não se permitir ser contaminado por essa maldade das pessoas. Isso é um ponto muito importante, tá, galera? E aí, trazendo uma história aqui pra exemplificar um pouco a situação, vou contar de uma forma bem superficial. Não sei se vocês conhecem a história de José do Egito. Basicamente, é um rapaz que os irmãos, né, fizeram um complô contra ele ali, porque achavam que ele era favorecido pelo pai dele. Colocaram ele no poço, venderam ele como escravo. Ele foi pra uma terra estrangeira no Egito. Lá ele começa a se acertar e tudo mais, ele começa a ganhar um certo respeito com um homem chamado Potifar, que cuidava lá da guarda do faraó e tudo mais. Só que aí ele é um rapaz muito bonito. E a mulher de Potifar começa a se interessar por ele. Nessa, ele rejeita. Né? A mulher de Potifar fala assim: não, vem aqui, deita comigo e tudo mais. Ele: não posso, não é essa a lei, eu sou temente a Deus, eu respeito também meu chefe, meu líder, o Potifar. Não vou fazer isso. Ela falou assim: se você não fizer isso, eu vou falar que você tentou me agarrar e você vai ser preso. Ele falou assim: beleza. Ela foi lá, injustiçou ele. Ele foi pro presídio, ele continuou fazendo bem, ajudando um monte de pessoa, conversando com o pessoal, usando os dons dele, que ele tinha visões e sonho, ele conseguia interpretar coisas que estavam acontecendo. Ele continuou fazendo a vida dele, fazendo o bem da melhor forma possível. Mesmo sendo injustiçado pelos irmãos, vendido como escravo, depois sendo injustiçado pela mulher, ele continuou lá. Passou um longo período na prisão, até que um dia uma dessas pessoas que estavam lá na prisão, um dia tá na presença do faraó e tudo mais, e o faraó tem um sonho. E aí pergunta: cara, quem vai conseguir interpretar o meu sonho? Porque ninguém aqui desses magos, ninguém conseguiu interpretar. O cara vira e fala assim: ó, eu conheço um rapaz, José, tá lá preso, ele pode interpretar seu sonho. Vai lá, chama José
E José vai lá, interpreta o sonho e de fato, né, conta toda a história. E o faraó vai lá e coloca ele para governar o Egito numa época de grande seca que vai ter. Em resumo, o que essa história quer dizer pra gente? José foi injustiçado pelos irmãos, não sei o que. Ele podia ir pro Egito, regaçar. Virar, também meus irmãos me colocaram aqui como escravo, não é injusto isso, né? Ficar resmungando, ficar murmurando, ficar, porque assim... Ele poderia fazer isso, contaminar todo o resto, ficar emburrado, sei lá, seguir um caminho errado. Não, ele fez o caminho certo. A hora que ele tá engrenando ali com o Potifar, morando na casa e tal, a mulher do Potifar vai lá e faz isso. Primeiro, ele podia ter pecado, ele não, vou seguir o que é certo, o que é correto. Isso faz que aconteça uma injustiça com ele, mas talvez, ou não talvez, né? Mas isso foi o motivo que impulsionou ele para uma posição maior. Ele foi injustiçado, ele foi pro presídio, lá ele não ficou murmurando, não ficou fazendo motim, nada. Ele continuou fazendo o certo, o correto, cumprindo as leis espirituais. E partindo desse ponto, né, depois disso, que ele fez isso na vida das pessoas, um dia alguém falou, cara, eu lembro de um cara que fazia o que é correto. Se ele não estivesse fazendo o que é certo lá no presídio, nunca ele saía dali. Mas ele fez, ele foi lá e ganhou muito poder, ganhou uma honra muito grande de cuidar da terra do Egito, numa época de grande seca. E nesse momento, a família dele depois vem pro Egito, porque tem uma grande seca, e ele vai lá e alimenta os irmãos, perdoa os irmãos e tudo mais. Então é uma história muito bonita, se fosse você procurar, vai pra ver na Bíblia, mas deixa esse exemplo, né, de uma pessoa que poderia ter tomado posturas erradas, poderia ter se revoltado contra a vida, podia ficar murmurando, podia ficar fazendo o básico. Mas seria justo? Talvez seria justo, porque está sendo tão injusto a vida com ele. Mas e aí? E o seu coração? E a vida dele ia ser nada. Ele não ia ser lembrado. Ele não estaria aqui no livro, não estaria na Bíblia. Não seria conhecido pelo mundo inteiro até o dia de hoje, sei lá quantos mil anos depois. Então assim, galera, faça o que é certo, faça o que é correto, sem murmurar e muito feliz. E pra finalizar, eu tenho um livrinho aqui, esse livrinho que é muito legal que eu falei pra vocês, que ele fala um pouco sobre a gente ser feliz, né, pra conquistar as coisas. Tem alguns dados que eu queria trazer pra você. O primeiro dado diz que assim, médicos que fazem diagnóstico com estado de espírito positivo demonstram quase 3 vezes mais inteligência e criatividade do que os médicos em estado de espírito neutro e chegam a diagnósticos precisos 19% mais rápido. Segundo exemplo, vendedores otimistas fecham 56% mais vendas que seus colegas pessimistas. Terceiro exemplo aqui. Estudantes preparados para se sentir felizes antes de fazer um teste de matemática apresentam um desempenho muito maior que seus colegas em estado de espírito neutro. Esse livro inteiro fala sobre essas situações e fala sobre como a gente ser feliz e tudo mais e tal. O que eu quero deixar de recado aqui pra vocês? Galera, nós precisamos cultivar um estado de espírito feliz, leve, sem murmuração, tranquilo, em paz, verdadeiro, pra gente viver algo maior. Perdoar, se livrar de qualquer sentimento ruim, pra viver algo maior. Sim, o mundo vai ser injusto com você, mas faça aquilo que você tem dentro do seu coração. Faça o que é correto, faça o que é justo, faça o que é amável. Faça aquilo que Deus mandou a gente fazer e tudo vai dar certo. Beleza? Deixa um like, se inscreve no canal e manda para mais pessoas se fizer sentido pra você. Tamo junto, é nóis! Well, the other day, well, I met a girl.